Agora acessar o cadastro de amostras. Para acessar o cadastro de amostras, clique em Movimentação, Amostras. Esse é o cadastro mais importante do sistema. É nele que serão cadastradas as amostras que foram coletadas. Esse cadastro é dividido da seguinte forma: na parte superior, questões de filtro; na parte central, as amostras coletadas; e na parte inferior, os botões que exercem funções nesses registros e nesse cadastro. Se eu clicar no botão pesquisar, não vai me retornar nenhuma função, nenhuma amostra. Por quê? Porque eu não cadastrei nenhuma. Então, para cadastrar uma amostra, basta clicar no botão incluir e na sequência informar os dados, começando pela cidade. Nesse momento são vinculados todos os cadastros anteriormente apresentados: cidade de Venâncio Aires, condição climática seco, bacia, corpo hidrográfico, altitude, vamos lá, 100 metros, a data e a hora da coleta. Minha coleta foi ontem, às 14 horas, local do Taquari, coordenadas. Nesse local aqui devem ser informadas as coordenadas em graus. Num próximo vídeo será abordado para explicar, pois através dessas coordenadas GPS aqui em graus, é possível vincular o sistema ao Google Earth, abrindo no mapa o local da coleta com as informações da coleta. Para digitar a informação aqui, segue um exemplo acima: primeiro a longitude, no meu caso menos 50.10, vírgula, a latitude, menos 29.11. Pronto, cadastrado. Se eu quiser colocar uma informação, uma observação, fico à vontade. Aqui do lado direito existe a informação dos índices de qualidade de água, dos IQAs, aos quais eu quero submeter a minha amostra. Vou selecionar NFS. Reparem o seguinte: os campos em rosa com um asterisco significam que são campos obrigatórios que eu devo preencher. Os campos com A são automaticamente preenchidos pelo sistema. Todos os campos devem ser preenchidos. Então eu vou começar a informar os resultados da minha amostra. Temperatura de referência, temperatura aí. O sistema já apurou que a diferença entre as duas temperaturas é 0. Oxigênio dissolvido. Oxigênio dissolvido 6, coliformes termotolerantes 1, demanda bioquímica de oxigênio 31, fósforo total 3,25, próximo campo nitratos 9, pH 7,6. É importante reparar que conforme eu vou lançando os valores, o sistema já vai me informando a classificação dessa minha amostra. No momento a minha amostra é muito ruim, com 18,83, utilizando a IQA NFS. Vamos continuar cadastrando. Sólidos totais dissolvidos 285, turbidez 42. Pronto, cadastrada a minha amostra de água. Agora, ao finalizar o cadastro, basta clicar no botão gravar. Pronto, agora eu tenho a minha primeira amostra. Nesse momento vamos aprender a utilizar a opção de filtro. Como funciona o filtro? Por exemplo, se eu quisesse filtrar todas as minhas amostras coletadas que contenham a palavra ponte, basta clicar em pesquisar, todas elas serão listadas. Se eu pedir para listar todos os locais que tem rio,
e clicar em pesquisar, não existe nenhuma amostra com esse resultado. Se eu quiser ver todas as amostras coletadas em Venâncio Aires, dou um pesquisar, só tenho uma. Ou se eu quiser amostras no intervalo de datas, vamos supor que eu queira ver todas as amostras de fevereiro, coletadas em fevereiro de 2010. Opa! Pesquisar, nenhuma. Agora, se eu quiser olhar todas as amostras coletadas em março de 2010, basta selecionar o intervalo de datas. Por que isso? O sistema nesse ponto ele faz o seguinte: vamos supor que que o usuário queira comparar todas as amostras que foram coletadas na Ponte do Taquari, que é o local, ou que foram coletadas na cidade de Venâncio Aires, ou que foram coletadas sob condição climática chuvosa, ou que foram coletadas no período de 2010. Então ele terá toda a relação aqui, e abaixo ele começa a aplicar os filtros. Por exemplo, o primeiro, clicando sobre a amostra e clicando no botão imprimir, o sistema, vou enquadrar aqui, o sistema gera um relatório com a identificação da instituição, o brasão cadastrado na instituição, a identificação da amostra e, na sequência, um resultado analítico da análise do índice de qualidade de água. Então aqui entram os valores informados, os valores de Q e o resultado. Na sequência, ele apresenta o resultado final, a classificação ruim, um gráfico sobre cada uma das variáveis e os valores para a classificação. Ruim fica entre 26 e 50 pontos. Nós ficamos com 33, então nossa classificação é ruim. Se utilizarmos agora a função resumo, ela seria vinculada a uma seleção de amostras. Por exemplo, se eu clicar em resumo, o sistema me traz de forma resumida todas as amostras que eu filtrei. Por exemplo, no caso eu só filtrei uma, só tenho uma, mas traria todas as outras amostras que eu filtrei. Então, no caso é o mesmo resultado, o índice de água utilizado, no cabeçalho as informações da instituição. Outra funcionalidade interessante desse sistema nessa parte de cadastro é a possibilidade de duplicar um registro. Selecione o registro que deseja duplicar e clique em duplicar. Na sequência, basta lançar os novos valores. Então vamos supor que aqui agora eu tenho uma segunda amostra da Ponte do Taquari, só que essa foi feita no dia 27, hoje, às 13 horas. Observação, segunda amostra, não preciso de informar nada, mas é um campo para uma localização do usuário. Vou informar os valores, temperaturas, oxigênio, uniformes tolerantes, demanda bioquímica de oxigênio, pH 7,6, turbidez 10. E clico no botão gravar. Agora eu já tenho uma segunda amostra, posso clicar no botão imprimir e ele me faz um relatório a partir dessa segunda amostra.
A classificação continua ruim, os pontos subiram um pouco. Então, por exemplo, caso eu tenha errado algum dos valores aqui, também posso vir, selecionar a amostra, alterar. Suponhamos que a demanda bioquímica de oxigênio seja 60. Altero, na sequência gravo. Agora, se eu clicar no botão resumo, o sistema já vai me trazer uma informação diferente. Ele já vai listar as duas amostras, com a informação da data, do horário, local e a informação no cabeçalho da instituição. Bem, pessoal, para fechar a janela, basta clicar no botão fechar. O sistema IKEA-Data é dotado de relatórios de análise. Esses relatórios podem ser acessados através do menu Movimentação Análise ou pelo botão de acesso rápido Análise. Nesse momento aqui, deve ser informado o filtro das amostras que se deseja analisar. Por exemplo, eu vou pegar todas as amostras que eu tenho, deixando tudo em branco, eu pego todas as amostras. Clico no botão Gráfico. Automaticamente o sistema nesse momento me mostra o gráfico das 3 amostras que eu tenho cadastrado. Sendo elas a primeira com nota 33,96, coletada no dia 25 de 3 de 2010, na Ponte do Taquari por classificação ruim. A segunda com nota 37,52, coletada no dia 27, na Ponte do Taquari, classificação ruim. E a terceira, que foi coletada no mesmo local, já com nota 78,48, classificação bom. Nessa ferramenta aqui, esse relatório já está preparado para poder ser exportado e salvo em PDF através da opção imprimir. Basta selecionar o local, colocar o nome. Vou salvar ele no desktop. Salvar. Pronto. Também posso salvar como bitmap, como uma imagem para poder ser adicionada e trabalhada em outros programas, em outros editores de imagem.